Olá, povo de Deus, tudo bem? Estamos iniciando mais um O Padre Responde e desde já convido você a enviar para a gente sua pergunta, sua dúvida, seja pelo e-mail que aparece na sua tela ou seja pelo nosso Instagram também. Você pode mandar que a gente vai separar e na medida do possível a gente vai trazer para o Padre Giovanni responder, tá bom? Tudo bem, Padre Giovanni? Tudo bom, Euler? Como é que vai? Deus, tudo em paz. Que bom estar junto com o nosso povo mais uma vez através do Atos 1:14. É isso aí. Podemos já começar? Podemos. Então, a Miriam Correia mandou para a gente aqui perguntando se existe uma ordem melhor para começar a estudar a Bíblia em casa. Sim. Existe alguma recomendação aí para começar a estudar a Bíblia? Existe sim, Euler. Talvez uma recomendação de ordem prática é a pessoa se disciplinar para isso e preparar um ambiente separado da sua casa. Isso aí para preparar a ambientação. Né? Separar uns 15 a 30 minutos, se dedicar para isso, ou todos os dias ou uma vez por semana. E do ponto de vista cronológico da Bíblia, comece pelo Novo Testamento. O Evangelho de Marcos é a indicação mais apropriada, porque é o Evangelho mais simples, uma linguagem mais simples, fala de Jesus de uma maneira mais direta. Isso vai fazer com que você se apaixone pelas Sagradas Escrituras, tenha um conhecimento mais direto da pessoa de Jesus Cristo e a partir daí você passe a ter mais gosto, porque você está lendo. O estudo é diferente da oração, certamente você vai ter que ter um acesso também aos rodapés das Sagradas Escrituras. Se você puder ter um livro-chave para aqueles textos, isso é muito importante. E isso vai te dando clareza dos textos. Um dicionário bíblico também é de fundamental importância. Depois do Evangelho de Marcos, eu sugiro que você vá para o Evangelho de João, que vai também te dar um outro norte bíblico muito interessante para o seu conhecimento bíblico, de uma maneira de um estudo bíblico feito em casa. Se também você tiver condições, tem uma versão da Bíblia Ave Maria que eu gosto muito, que ela tem uma versão para estudos. Sim. É a Bíblia comentada. Então, cada página tem quase metade de texto bíblico e quase metade de ensinamentos. Uhum. Então, se você tiver condição de adquirir essa Bíblia também, eu recomendo que ela ajuda bastante também a estudar. Nós temos várias traduções bíblicas. Temos a tradução da CNBB, que tem uma linguagem mais próxima para o nosso povo, palavras mais apropriadas do nosso contexto. A versão pastoral também, que está mais próxima das nossas comunidades de fé. Vai depender muito do interesse da pessoa, de onde ela está inserida, mas a indicação cronológica é o Evangelho de Marcos. Tá bom. A Natália perguntou pra gente aqui, Padre, qual o maior milagre que o senhor já presenciou? Presenciei todos os dias o milagre da Eucaristia, que é a vinda de Jesus até nós através das mãos do sacerdote, né? E a gente fica emocionado só de pensar nisso, porque através do milagre de Jesus entre nós, a gente presencia outros tantos milagres de cura, de libertação, de transformação de vidas, de mudanças de comportamento. Não existe milagre maior do que a Eucaristia entre nós, e nós valorizamos tão pouco isso. Esperamos visualizar o sobrenatural, sabendo que o sobrenatural está entre nós de maneira tão simples. O pão que se transforma em carne e o vinho que se transforma em sangue do Salvador. E o Salvador se faz presente entre nós. Quer milagre maior do que esse? Concordo. Fica aí também se ela quer uma dica, se ela está em busca de alguma coisa. Se for só uma curiosidade a respeito do seu sacerdócio, está respondido. Se ela quiser alguma coisa real, física, pesquise sobre milagre de Lanciano, que é um dos milagres da Eucaristia, se tornar corpo e sangue, e eles são conservados até hoje. Então, emendando isso aí, pesquise se é que você já não conhece, pesquisa por esse milagre que ele vai ser visualmente, se é essa a sua curiosidade, pode ser que te ajude. Então vá a uma missa com outro olhar, não com um olhar tão pragmatista, mas com um coração mais aberto a essa busca desse milagre. Amém. Fica o convite aí para todos nós sempre. Todos nós. A pessoa que não quis se identificar, Padre, ela está perguntando o seguinte: sinto minha esposa muito imatura financeiramente, sem compromisso com a realidade.
Sinto que ela só quer gastar e a preocupação tem que ser só minha. Isso tem me desgastado muito. É como se eu tivesse que criar a minha esposa e minha filha juntas. Parece que ele tem a esposa e tem as filhas, e ele sente a esposa imatura. Que conselho que você daria? Se ele está sentindo isso é porque ela está se demonstrando assim. A palavra nos ensina que o homem é a cabeça do seu lar, mas a mulher tem um papel fundamental de ser a ajudadora do seu esposo. A Bíblia nos diz isso. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata, com as suas próprias mãos, derruba o seu lar. Mulher, esposa, não seja insensata. Ajude o seu marido a edificar o seu lar. Procure, com gestos, palavras, comportamentos, atitudes, a fazer com que o seu lar seja um lar abençoado, não um lar onde impera aí a insensatez, sobretudo através desses pequenos comportamentos, pela falta do diálogo, pela falta da partilha de ideias, pela falta da partilha financeira. O diálogo é muito importante. Se o marido está percebendo isso, é porque ela está dando sinais muito fortes de que ela não está fazendo o seu papel de esposa, de mulher virtuosa dentro de casa. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Cabe ao marido também chamá-la para um bate-papo, uma correção fraterna, amorosamente. Ora por ela e chama para uma conversa também, né? Ora por ela, chama para uma conversa. Isso é papel fundamental do pai de família. Até porque existe uma filha envolvida que está observando o comportamento da mãe. E ela pode depois repetir esses comportamentos quando esposa também. Outra pessoa aqui, padre, que não quis se identificar também, mandou: minha família começou a se desentender por causa do destino do que fazer com uma herança que foi deixada e que nem é tão grande, segundo ela. Sinto que meu pai vê isso de onde ele está e fica muito triste. Eu tô certa? Existe uma passagem bíblica onde Jesus foi chamado a tomar parte para a orientação de um destino de uma herança. Isso está lá em Lucas. Jesus disse para essa situação, neste caso: tende cuidado, guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens. Todas as vezes em que essa situação vem até nós, pedindo orientação, pedindo oração, a gente fica muito triste. A gente vê famílias sendo destruídas por causa de pouca coisa. A pergunta aí é a situação da tristeza, né? Sinto meu pai ver isso, onde meu pai quer que ele esteja. Fica muito triste. A tristeza certamente não está apenas no coração do pai, mas a família destruída, né? Por causa de pouca coisa. Seria tão bom que o diálogo prevalecesse entre as pessoas, né? Seria tão bom. E que houvesse uma concordância para que esse pouco, segundo a pergunta, fosse distribuído entre as partes, respeitando sobretudo a memória de quem deixou. E certamente não queria que essa discordância entre os filhos existisse. Então vamos prezar aí pela concórdia entre os que ficaram, para que a ganância não gere a destruição da família por causa de bens materiais. Isso é muito triste e acontece sempre. É verdade. Infelizmente. Por hoje, então, foram essas, padre. Obrigado por mais a sua disponibilidade em responder. Eu agradeço. Obrigado a todos vocês que compartilham, que mandam as perguntas. Mais uma vez, fica o convite, compartilha com alguém que você acha que pode ajudar, que vai fazer sentido também. E ajuda a gente a multiplicar essa obra para mais pessoas, sempre para a gente poder falar de Deus e levar um pouquinho das coisas da nossa igreja para todos. Muito obrigado pela participação, por acompanhar o vídeo até aqui. Deixa o like, curte a página. E obrigado, pessoal. Até a próxima.